Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Acho que faltam só 2 minutinhos, né? 1 minuto. Então você já pode ficar de pé, amém? Boa noite para você que está em casa. Paz seja convosco, amém? Paz seja convosco, igreja. Amém? Se você tem a palavra do Senhor aí, Salmo 40. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Salmo 40 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Amém? Vamos ler de novo o versículo 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Amém? Por quê? Porque Jesus já se entregou lá na cruz. O que Ele faz por nós hoje? Ele abriu os nossos ouvidos. Amém? Ele abriu os nossos ouvidos para nós ouvirmos a palavra dEle. Nós não precisamos trazer aqui um pombo, um cordeirinho por causa dos nossos pecados, nem fazer sacrifícios, nenhum holocausto, porque Jesus já completou a obra lá na cruz, amém? E o que Ele fez por nós? Abriu os nossos ouvidos, amém? Só do Senhor falar com a gente já é muita graça, não é? Só de nós ouvirmos a voz do Senhor, só de Ele abrir os nossos ouvidos espirituais, para nós ouvirmos a voz dEle, já é muito favor, não é muito favor? Então vamos começar agradecendo o Senhor, vamos começar falando: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abriu os nossos ouvidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou até aqui, tem nos ajudado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos coberto com o teu sangue precioso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Obrigado pelo teu Espírito Santo dado a nós, dentro de nós. Mas eu te peço, Espírito Santo, venha sobre nós também, para fazermos a tua obra. Senhor amado, eu te agradeço por cada pessoa aqui, por cada família. E te peço, Senhor Deus, com as tuas mãos bondosas, vem, Senhor, nos guiar, vem nos guardar, Senhor Deus. Vem nos cobrir com o teu sangue sempre. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua paciência conosco, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, amado da minha alma. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos levantar a nossa voz aqui e adorar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos clamar o Senhor. Em qualquer lugar nós podemos, Senhor, invocar o teu nome.
Senhor,
E nós também hoje, nessa noite fria, estamos diante do teu altar para te agradecer, Pai, pela bondade do Senhor, pela tua misericórdia, porque grandes coisas verdadeiramente o Senhor tem feito por nós, mas nada se compara ao que o Senhor vai fazer ainda, Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã e de todos que nessa noite estão aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor? E aí, glória a Deus. Não está saindo aí? Glória a Deus. Que parece que está tudo tranquilo. Deu certo? Amém. O que é isso que o Marquinho... Ui, que bonitinho. O Marquinho é uma benção, né? Trouxe um pano de prato. Joga o álcool aqui. Marquinho é maravilha. Irmãos, o que não falta é pano aqui. Amém? Os irmãos podem, por favor, ficar de pé mais um minuto? Porque os irmãos também. E aí, aproveitando, irmão, vamos aplaudir ao Senhor. Quero chamar já aqui o nosso irmão Edinho, né? Tá aí o Edinho, abençoado. Agora vocês podem sentar, brincadeira, meus irmãos ficam bravos. Irmãos, Deus abençoe você. Fique alegre com a palavra que o Senhor vai trazer, porque essa noite Deus tem uma palavra muito boa para o teu coração. Amém, irmão? Aquilo que você estava esperando de Deus, Efésios 3:5, Deus vai fazer além, mais então, e é o que Deus vai fazer através da palavra. Amém, Edinho? Vem aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz seja convosco, igreja. Amém? Para você que está em casa também, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Poucos irmãos aqui na igreja hoje, né? Por que será, né? Hein? Oh, glória. Só, como é que é? Só os corajosos hoje? Só os firmes? Não, amém. Tem irmãos que não puderam vir hoje, né, irmãos? Então a gente tem que dar esse desconto, né? Amém? Mas você que está aqui, você que está enfrentando, assim como eu, esse frio, né? Louvado seja Deus pela tua vida, que você continue cada dia mais firme na presença do Senhor. Vira para o teu irmão e diz assim para ele assim, ó, não desista. Mais uma vez, fala para ele, não desista. Aí você vai perguntar por que não desista, né? Nós já vamos saber já. Amém? Nós já vamos saber. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, sem perda de tempo, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16. Louvado seja esse Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, irmãos, amém? Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16. Capítulo 16. Amém, irmãos? Oh, glória. Glória a Deus. Quem está animado aí? Amém? Quem está feliz com Jesus? Oh, glória. Louvado seja Deus. Deus tem cuidado de nós, não, irmãos? Não é verdade? Não é? Deus tem nos sustentado. Deus tem ali, né, nos aquecido, né, nesse momento de frio também. Louvado seja Deus. Por isso estamos alegres, felizes por isso. E temos que sempre estar alegres. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A palavra de Deus diz: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém?
Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos falar mais um pouquinho com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Pai, eu te agradeço, Pai, eu te dou graças, ó Pai, pela vida, eu te dou graças, ó Pai, pela tua igreja aqui reunida, Senhor. Pedimos a tua presença mais uma vez, continuamente sobre as nossas vidas. Sabemos que desde o momento ao qual entramos nesta igreja, Pai, que deu início a este culto, o Senhor já estava conosco, Pai. O teu Espírito, Deus, ele flui em nosso meio, e nesta hora eu peço a ti, ó Deus, fala conosco mais um pouquinho, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua presença. Instrua-nos na tua palavra, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és o nosso mestre. Tu és o nosso guia. Tu és aquele que nos consola, aquele que nos fortalece. Nós te damos graças por isso, ó Pai, pela vida. Te damos graças, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor, na tua igreja, ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco neste momento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Quem gosta de bênção aí? Quem busca uma bênção? Quem, se eu falar assim, quem quer uma vitória? Você vai levantar a mão e vai. Amém? Todos querem, né? Todos querem, né? Mas e a dificuldade? Se eu falar aqui, quem quer passar por aflição? Alguém vai levantar a mão ou não? Não vai, né? Ninguém quer, né, irmãos? Ninguém quer. Nós não queremos, de forma alguma. Mas, embora não querendo, muitas vezes temos que passar pela dificuldade, pela aflição. O texto ao qual nós lemos aqui, Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos. Ele falando sobre as últimas coisas que estariam acontecendo. E lá no finalzinho, ele fala: olha, eu disse todas essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A dificuldade, a tribulação, ela vai vir sobre a nossa vida, irmãos. Se eu virar para você assim, começar a pregar, vem para Jesus, aqueles que não são convertidos ainda, vem para Jesus que a sua vida vai ser um mar de rosas, que tudo vai ser maravilha, que você não vai passar por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade, eu vou estar mentindo para você. Eu vou estar mentindo para você, porque a palavra de Deus diz que nós vamos passar por momentos difíceis. A palavra de Deus diz que quando passardes pelo fogo, ele não te queimará, né? Então quer dizer, nós vamos ter que passar por momentos difíceis, mas eu creio que quando nós estamos com Jesus, esses momentos difíceis, Deus faz com que haja bonança na nossa vida. Deus faz com que as coisas ruins, elas se transformem em bênçãos, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que confiam no nome do Senhor, eles têm os momentos de lutas, de dificuldades abreviados, eu creio assim. E muitas vezes passamos por grandes momentos de alegria, vivendo constantemente, mas por um certo momento na vida também passamos por dificuldades, porque isso faz parte do crescimento cristão. O cristão, ele só é consolidado ali, a sua fé, a sua vida, o seu caráter, é mediante a provação, mediante, às vezes, o momento de dificuldade. E ali Deus, ele testa o caráter, testa a nossa fidelidade, o nosso compromisso com Ele. E assim, irmãos, então a dificuldade, ela está no mundo. Se nós olharmos hoje, os dias atuais nos quais nós estamos vivendo, quantas aflições temos passado, quantas dificuldades o mundo está passando, irmãos, não só a igreja do Senhor, mas o que? Todo mundo em geral, sendo a igreja e aqueles que estão lá fora que não são a igreja. Todos estão passando por grandes tribulações, grandes lutas. A situação da Covid, ela deixou muitos desestruturados. Ela trouxe um grande problema, um grande sofrimento para muitas vidas. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas têm passado por dificuldades, irmãos. Muitas pessoas talvez perderam seus bens, perderam coisas. Nós temos passado por tremendas lutas,
por tremendas assolações nesses últimos dias, mas glória a Deus por mim, por você, por nós, que Deus tem sido o nosso socorro. Deus tem sido socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, aleluia. O Senhor é conosco. Deus está nos sustentando, Deus está nos guardando, Deus está nos livrando de todo mal. Como eu disse, aflições estão sobre a face da terra. Olha o clima, irmãos, o qual nós estamos vivendo também. Clima ao qual nós nunca passamos em tantos anos. Não é verdade? Esse tremendo, esse extremo frio ao qual estamos passando aqui no Brasil. Aí você pega lá fora, lá na Europa, aquelas chuvas torrenciais destruindo, matando vidas, inúmeras vidas. Aí você pega lá na América do Norte, lá para o Canadá, para aqueles lados, o calor como nunca antes houve. Pessoas morrendo, tendo mortes súbitas. Pelo quê? Pelo excesso de calor. Calor chegando às margens dos 50 graus. 50 graus a temperatura. Aqui no Brasil, nós aqui, quando às vezes chega a temperatura 40 graus, a gente já começa a ficar sem ar, não é verdade? Imagina 50 graus. Então as coisas estão totalmente invertidas. As coisas estão assim, fora do seu eixo. Mas tudo isso que está acontecendo, toda essa situação, essas mudanças climáticas, toda essa aflição, todo esse sofrimento, todas essas doenças, tudo isso que tem acontecido, é tudo mostrando, tudo ali clareando para a volta do Senhor. Eu creio nisso, a palavra de Deus ela é bem clara a respeito disso. Eu creio que nós estamos começando talvez ao princípio das dores. As coisas estão caminhando para um lado que, se nós não continuarmos firmes com o Senhor, se nós não nos compromissarmos mais com o Senhor, nós vamos desistir. Você vai desistir. Por isso que eu disse para você no início, para você falar para o teu irmão: não desista, não desista, continue, aflições, dificuldades, tribulações, lutas, perseguições, tudo isso vai vir, tudo isso vai acontecer. Tudo isso, a palavra de Deus diz, Mateus 24, você vai lá e você vê. Tudo isso remete para isso. Então vigie, esteja em vigilância. Aflições, todos nós passamos. Se nós formos pegar na Bíblia, irmãos, pessoas, passagens, pessoas que passaram por momentos de aflições, por lutas. Nós podemos citar vários exemplos. Nós podemos citar no Evangelho de João capítulo 5, sobre o paralítico de Betesda. Uma vez eu já preguei sobre isso aqui, e eu gosto muito desse trecho. O paralítico de Betesda, lá em Jerusalém, diz a palavra que havia um tanque, só para você entender, para clarear talvez a sua mente, para você se recordar um pouquinho. Lá em Jerusalém diz a palavra, no Evangelho de João capítulo 5, que havia um tanque chamado em hebraico Betesda, e ali muitas pessoas, paralíticos, coxos, cegos, elas iam, se reuniam naquele lugar, porque diz a palavra que de tempos em tempos, descia um anjo lá e agitava as águas. E diz a palavra que o primeiro que adentrasse as águas, que tocasse nas águas, ao agitar delas, que o anjo descesse lá, era curado de qualquer doença, qualquer enfermidade. E diz a palavra que havia um homem, um paralítico ali, que há 38 anos padecia. A Bíblia não disse de quanto tempo ele ia lá nesse tanque. Não disse se ele ia lá aos 38 anos já, indo toda vez. Não disse se ele ia há 10 anos, há 5 anos ele ia toda lá, ou todas as vezes, quantas vezes ele ia, não, a Bíblia não diz. Mas diz que há 38 anos ele estava paralítico, ele tentava a sua cura. E ele não tinha nada para fazer. Ele não tinha o que fazer. E às vezes quando as águas eram agitadas, ele ia tentar, outro descia primeiro que ele. E aquele homem vivia com aquela aflição, com aquela dor, com aquela angústia, há 38 anos padecendo, passando por dificuldade, sofrimento, com tristeza, sabendo que
não tinha como ele ser curado. Existia esse homem que passou por uma grande aflição. A Bíblia diz também a respeito, no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, sobre a vida de Ana. A Bíblia diz que Ana, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo, uma vontade de ser mãe. Ela queria isso muito, muito. Qual é a mulher que talvez que case, não queira ser mãe, não queira ter um filho? Difícil isso, né, hoje, né? Muito difícil. Algumas às vezes a gente encontra umas exceções, né? Mas é muito algo natural da vida é isso, o homem se unir ali com a sua esposa, se casar e ali eles terem filhos, né? Para que haja procriação, porque assim Deus determinou. E ali diz a palavra que Ana, ali ela tinha essa vontade de ser mãe, mas diz a palavra que ela tinha uma outra pessoa, ou seja, o seu marido, que seu nome chamava Eucana, ele tinha uma outra mulher que chamava Penina. Essa palavra também já foi pregada aqui, mas só recordando que essa Penina, ela tinha filhos, e diz a palavra que ela zombava de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não podia ter, porque Ana era estéril. E ali ela zombava. E o seu marido descia ao templo ano após ano, ali sacrificando, oferecendo sacrifícios. Ela descia, chorava, ano após ano pedindo, chorando, se amargurando. Se você ler 1 Samuel, você vai ver esse capítulo 1, fala a respeito disso. Ela passando por esse sofrimento, por essa tristeza, sendo zombada, com seu coração aflito e não conseguindo ter filhos. Outras pessoas que passaram, outra passagem na Bíblia que fala a respeito de quem passou por grande aflição, por sofrimento, nós temos, por mais claro, acho que talvez é o mais óbvio, um dos, né? É a vida de Jó. Jó, um homem que possuía grandes bens, grandes riquezas, tinha tantos filhos, e ali num certo momento, que você conhece a história também, que chega Satanás e pede para que Deus viesse ali tirar algumas coisas de Jó para ver sua fidelidade e assim por diante. E diz a palavra que Jó, ele perdeu ali os seus filhos, as suas propriedades, né? Ele perdeu a sua casa, foi destruída, seus filhos morreram. Ele foi acometido de uma grande doença. A sua esposa virou para ele e falou: ó, Jó, não tem mais jeito, amaldiçoa esse teu Deus e morre, não tem mais solução, desiste, para, joga a toalha. Mas Jó não, Jó continua ainda firme, mas passou por um momento, porque ele tinha todas as coisas, ele vivia numa harmonia, numa alegria, mas veio a tribulação, veio o sofrimento na vida dele, e ele passou por um longo período de dificuldade, e depois lá no final você conhece a história, né? E nós vamos falar, e aí eu falo para você, essas três histórias que nós contamos aqui, a respeito do paralítico de Betesda, a respeito da vida de Ana, a respeito de Jó. O paralítico de Betesda, ele buscava uma cura física, era afligido por esse sofrimento, né, tinha essa aflição de não ser curado. Ana após ano, buscando um filho, tinha um sonho, um desejo, uma vontade de ser mãe. A vida de Jó, um homem que tinha todas as coisas e de repente perde tudo e fica enfermo e quase morre. E o que tem a ver essas três histórias? O que tem em comum essas três histórias e o seu desfecho final? Porque diz a palavra que nas três histórias todos conseguiram a vitória, todos foram abençoados. Todos foram abençoados. O paralítico, Jesus estava lá no tanque. Na hora que ele não esperava, Jesus estava no tanque lá. E ali ele fala para Jesus: Jesus, olha, eu não tenho quem me ponha no tanque. Ele falou: olha, esquece tudo, pega as suas coisas, levanta e vai para tua casa. Jesus estava lá, irmãos. O Deus Todo-Poderoso estava lá, e ele alcançou a sua vitória. A vida de Ana, ela fez um voto a Deus.
Ela se consagrou o filho a qual ela viesse a ter. E Deus ouviu o seu clamor e deu um filho a ela. E ela entregou na obra do Senhor. E depois diz a palavra que ela teve ainda mais 5 filhos ainda. E seu sonho foi realizado. Na vida de Jó, diz a palavra que Deus mudou a sorte de Jó. E ele foi restituído 2 vezes mais além daquilo que ele já tinha, possuía anteriormente, antes da desgraça vir sobre a vida dele. Então nessas 3 histórias, se nós formos ver o que elas têm em comum, o que remete para o desfecho final deles alcançarem a bênção, remete naquilo que nós vamos falar hoje, que nós estamos falando. Todos eles perseveraram. Todos eles perseveraram. Continuaram firmes, não desistiram. Embora as circunstâncias fossem contrárias, embora as lutas, as aflições, as zombarias viessem sobre eles, mas eles não desistiram. Eles não desistiram. Jó, lá em Jó 19, versículo 25, se me falha a memória, Jó fala, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará em meu favor. Essa certeza, irmãos, que nós temos que ter. Nós que confiamos, nós que servimos ao Senhor. Se nós dissemos que servimos ao Senhor, nós temos que confiar completamente. Nós temos que perseverar dia após dia na presença do Senhor. Perseverança. Eu poderia citar muitos outros casos: o cego de Jericó. Eu poderia citar a mulher do fluxo de sangue. Eu poderia citar sobre a vida de Noé, que foi zombado por construir a arca tantos anos. Eu poderia citar a vida de Josué, a vida de Davi e tantos outros, irmãos, que uns alcançaram as suas bênçãos antes, outros um pouco mais tardia. Mas aqui eu puxei 3 histórias, só para ilustrar e deixar bem claro isso para nós, para que você entenda isso, que é necessário nós perseverarmos. A perseverança, o que é perseverança? É você persistir, é você não desistir, é você continuar caminhando. Embora você esteja andando sobre as águas, a tempestade vindo sobre você, mas você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar sempre para Jesus, para que você não venha afundar. Assim nós temos que fazer na nossa vida. Assim nós temos que fazer na nossa vida. Poderíamos citar um exemplo de perseverança, também poderia falar sobre a viúva e o juiz iníquo, né? O juiz que não temia a Deus. O pastor sempre fala aqui essa passagem. Jesus fala sobre essa parábola, a parábola da viúva e do juiz, o homem que não temia a Deus. É uma parábola. Ele não temia a Deus, mas tinha uma mulher que vinha lá, uma viúva, toda vez até a presença dele: olha, faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário. E esse juiz, diz a palavra, não temente a Deus, ele falou e parou para pensar, falou: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer justiça para ela, porque ela está me importunando, ela está assim de uma certa forma, ela não me dá sossego, eu vou fazer justiça para ela. E Jesus fala: olha, viu o que o juiz fez? E Deus não fará justiça aos seus filhos, aqueles que clamam de dia e de noite? Esse é o nosso dever, irmãos, é perseverar até o final, é importunar a Deus, no sentido de: Senhor, eu preciso, eu quero, Senhor, eu necessito disso. Mateus 7,7, a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca, aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Peça ao Senhor, persevere na presença de Deus, persevere na palavra do Senhor. Nós temos que perseverar em oração. Perseverar em oração. Romanos 12 fala isso. A parte final do versículo: perseverar em oração. Esteja sempre perseverando em oração. Então nós não devemos deixar de perseverar. Por quê? Pela nossa família, né? Você ali, esposo,
Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de perseverar pela sua esposa ou vice-versa. Na verdade, nós temos aqui um caso na igreja, né? Perseveraram tanto para ele e hoje ele está aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É assim, irmãos, não devemos desistir. Talvez você que me ouve hoje, você que está me ouvindo neste momento, na sua casa, seja onde for, talvez o teu casamento esteja indo para baixo, a um passo de destruir. Não, busque no Senhor, busque na presença de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Não desanime, não olhe para trás, persevere pelos seus filhos. Você fala, mas o meu filho não vem, ele não quer ir à igreja, ele não quer saber de Deus. Continue orando por ele, continue acreditando, não desista, continue orando. Ah, mas meu filho está nas drogas, eles não tem mais solução. Tem, para Jesus tem. Enquanto há vida, há esperança. Há esperança. E para você que tem um filho pequeno assim como eu, né, embora o meu já não esteja tão mais pequeno assim, ensine a criança no caminho do Senhor. Provérbios 22:6 diz isso: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. Nós temos que ensinar as crianças no caminho do Senhor. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, para que futuramente não chegue e falar, meu filho não quer vir à igreja, ele não quer saber de Deus. Ensine o caminho do Senhor. Então ore pela sua família, não desista do teu casamento, não desista do teu filho, não desista o quê? Dos seus parentes também. Ore pelos seus parentes. Não é verdade, irmãos? Nós não queremos que todos os nossos familiares venham a ser salvos. Infelizmente eu não tenho ainda esse privilégio de falar que todos os meus familiares, né, a minha família sim, porque a minha família é minha esposa, eu, meu filho. Mas os meus parentes, todos os meus familiares em geral, ainda não servem ao Senhor. Mas nós devemos orar, nós temos que acreditar, perseverar, colocar em oração isso. Que Deus no tempo certo, se nós plantarmos ali a semente no tempo certo, Deus vai fazer com que venha à tona. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Temos que orar, temos que perseverar por quem? Pelos nossos amigos. A palavra de Deus diz o quê? Que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. O Senhor nos deu essa ordem, nos deixou isso, para nós anunciarmos a palavra para todas as pessoas. Então nós temos que orar, nós temos que perseverar, não só pregar, mas perseverar, pedindo o quê? Que eles venham ser salvos. A palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 42, que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Aleluia! A hora que Jó orava pelos seus amigos, os seus amigos que muitas vezes zombaram dele, que falaram mal dele, mas Jó, quando diz a palavra, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte, Deus restituiu todas as coisas a ele. Poder da oração, irmãos, poder da perseverança. Persevere por isso. Persevere o quê? Por uma cura. Por uma cura. Aqui nós citamos o exemplo do paralítico de Betesda, que estava lá perseverante, ano após ano, buscando o seu milagre. Busque por uma cura sobre a sua vida, sobre o seu familiar, sobre um conhecido, eu não sei. Persevere por isso. Talvez na sua vida mesmo há uma enfermidade que não foi sarada, não foi curada. Ore por isso, persevere, repreenda, expulse. Tem pessoas que falam assim, a minha artrite, a minha sinusite, a minha não sei o que. Toma posse da doença. Irmãos, a palavra de Deus diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Aleluia! Não faz mais parte das nossas vidas, não é nossa. Tire isso de você. Tire a doença de você. Não tome posse dela. Repreenda e lance embora, em nome de Jesus. E persevere, porque Deus no tempo certo, eu creio que Ele vai te curar em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Ore por uma cura. Ore por um sonho, assim como nós falamos aqui de Ana. Ana tinha esse sonho de ser mãe. Talvez você tenha um sonho. Pode ser que também, às vezes, alguma mulher que não pode ter filhos. Ou outros tenham um sonho de conquistar algo, de ter uma casa, a casa própria. Não é verdade? Quantos não têm um sonho de ter uma casa própria? E hoje em dia, irmãos, não está fácil. Não está fácil. As coisas, irmãos, você vai ao mercado, parece que a cada semana está um preço. As coisas. Combustível nem se fala mais. Não é verdade? E tantas outras coisas subindo, o preço subindo, pessoas ficando desempregadas e o salário congelado. Irmãos, nós estamos vivendo pela fé. É pela fé que nós estamos vivendo. É agradecendo a Deus, é glorificando a Deus pela vida, pelo trabalho. Você que tem um trabalho. E se você não tem ainda, eu profetizo sobre a tua vida que você vai prosperar, que Deus há de abrir uma porta que ninguém fecha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas não está fácil, irmãos. Não está fácil. Você que tem um sonho, persevere por ele. Acredite. Eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser isso ou aquilo. Estude, persevere, continue buscando, como eu disse, de uma casa e assim por diante, ou por algo. Então persevere, não deixe de perseverar por isso. Persevere pelo quê? Por uma causa. Por uma causa. Talvez você tenha uma causa na justiça, né? Nós citamos aqui a parábola do juiz Inico, né? Que não é temente a Deus, a viúva que vinha lá ao juiz: faze-me justiça contra o meu adversário. E o juiz fez justiça para ela. Talvez você tem que dar uma causa sobre a sua vida, e você talvez está desistindo, fala: não, deixa quieto, eu vou deixar para lá, não vou mais, esquece, não aconteceu faz 1 ano, faz 2 anos, vou deixar quieto. Não, persevere, continue acreditando. Deus no momento certo vai fazer isso prosperar, isso vir à tona, o seu milagre vai acontecer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, irmãos, acima de tudo, persevere pela sua salvação. Você pode perseverar pela sua família, você pode perseverar por um objeto, por um bem, você pode perseverar por uma causa, por um sonho, por tudo que nós falamos. Mas acima de tudo, não deixe de perseverar pela tua salvação. Pela tua salvação. Olha o que o livro de Hebreus fala. Eu quero ler com os irmãos. O livro de Hebreus, você pode ouvir, porque nós já vamos encerrar. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36 ao 38, a palavra de Deus diz assim, diz para nós: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, perseveramos. Nós temos que perseverando fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Você quer ter a salvação? É fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Mas se ele voltar para trás, se ele desistir, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que olham para trás. Por isso eu falo, por isso que nós dissemos nessa noite: não desista, não desista, prossiga para o alvo, prossiga olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! O livro de Apocalipse 2:10, a parte final do versículo diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser fiel até a morte? É você perseverar até o final. Perseverar até o final, e você vai receber a coroa da vida. O livro de Mateus 24, versículo 13, a palavra de Deus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverança, irmãos.
É perseverança, seja por uma causa, seja por algo, mas acima de tudo, pela nossa salvação. Nós temos que perseverar pela nossa salvação. E nós temos como um maior exemplo de perseverança na Bíblia, Jesus Cristo, irmãos. Esse é o maior exemplo de todos. Não tem, pode ter João, Maria, José, pode ter Noé, pode ter Davi, pode ser quem for na Bíblia. Jesus é o maior exemplo de perseverança para nós cristãos, porque ele que sendo homem, ele fez, sendo Deus, ele se fez homem, veio aqui até essa terra, veio o quê? E veio cumprir o quê? Aquilo que o livro de Lucas 19, versículo 10 diz. Ele veio o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados à morte. Você estava condenado à morte, eu estava condenado à morte. Mas Jesus veio a este mundo com um propósito. Ele veio o quê? Cumprir uma missão, anunciar o reino de Deus, trazer a salvação a nós, rasgar o véu, rasgar a separação que havia entre Deus e os homens, e hoje nós somos livres para adorar a Deus, aleluia, somos livres para adorar a Deus, porque Jesus veio isso, cumpriu o seu propósito, anunciou o Evangelho, sofreu, padeceu. Isaías 53 fala isso, que ele foi humilhado, ele padeceu, foi afligido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que ele foi o quê? Afrontado, mas ele continuou firme, cumprindo o seu propósito, e foi até a cruz, foi humilhado, morreu uma morte de cruz, que naquele tempo era vergonha, irmãos, era maldição. Tudo isso por mim e por você, por nós. Jesus, ele perseverou, ele foi tentado pelo diabo e tudo mais, mas ele continuou firme, ele venceu a morte, e por isso ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci. E se nós estivermos firmados no Senhor, nós iremos vencer também junto com Ele. Nós somos mais do que vencedores, porque a palavra de Deus diz que em tudo isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores. Então Jesus, o nosso maior exemplo de perseverança. Então passamos por aflições no mundo, passamos, João 16, 33, que nós lemos aqui. Passamos por isso, mas nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que perseverarem até o final. Persevere até o final, você vai ver o que Deus vai revelar para você. Olha o que Romanos 8,18 diz. Eu quero ler com você. Romanos 8,18. O apóstolo Paulo dizendo: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, aleluia, não se compara, nada se compara. Ainda que passamos por luta, ainda que passamos por tribulações, por dificuldades, ainda que venham perseguições sobre nós, nós vamos continuar firmes, nós vamos continuar olhando para Jesus, nós vamos continuar caminhando de glória em glória, sendo moldados e mudados por Deus, e Deus vai revelar a nós, vai revelar aos seus filhos, aqueles que são fiéis, aqueles que estão edificados na rocha, aqueles que não se abalam por nenhuma circunstância. Esses receberão a coroa de glória que Deus tem preparado para os seus, aquilo que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem desceu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para os seus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Ele é fiel. Por isso nós temos que ter grande alegria em servir a Jesus. Grande alegria em servir a Jesus, porque sabemos que Ele nos abençoa nessa vida e vai nos abençoar muito mais na vida que está por vir, irmãos. Na vida que está por vir. Então não coloque as suas expectativas nas coisas
terrenas. Não coloque as suas expectativas nas coisas que se deterioram, nas coisas que se estragam, que se corrompem, mas coloque a sua expectativa num Deus vivo e poderoso, num Deus fiel, num Deus que cumpre todas as suas promessas. Persevere, seja perseverante, persevere até o final. E Deus, Ele vai te recompensar com aquilo que você não pode imaginar, com aquilo que não podemos imaginar. É isso que Deus tem para nós, irmãos. É isso que Deus tem para nós. Então eu digo, e você diz para o seu irmão mais uma vez: não desista. Não desista. Amém, irmãos? Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Ele é merecedor de todo o louvor, de toda a nossa adoração. Eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento. Temos pedido, Léo? Não? Amém? Tem. Apareceu um. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, colocar as nossas vidas, colocar os nossos familiares. Eu sei que você tem familiares para colocar diante da presença do Senhor. Uma causa, algo, tudo, irmãos, alguma coisa na nossa vida nós temos que orar e perseverar por alguma coisa. Alguma coisa nós temos que orar. Então, ore isso. Ore nessa noite. Nós temos aqui pedido de oração pela vida da Bernadette e Luiz de São Carlos, a Helena Rocha de Duartina, que irá fazer uma cirurgia na cabeça, a Antônia Elisana e tantos outros mais pedidos de oração. Nós cremos que Deus, Ele é fiel. Assim como Deus tem nos sustentado, assim como Deus tem nos guardado, nos abençoado, o Senhor há de estender as suas mãos poderosas sobre essas vidas, sobre a sua causa nessa noite também. Eu creio que Deus, Ele vai dar o livramento. Eu creio que Deus vai alcançar esse seu pedido. Feche seus olhos nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, ouvimos a Tua palavra nesta noite, Pai, e cremos nela, Senhor, cremos na Tua palavra, Pai, cremos nas Tuas promessas, ó Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, ó Deus. Cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é o Deus que alcança o perdido, Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem poder, ó Pai, para fazer grandes obras, ó Pai, seja nas nossas vidas, seja na vida dos nossos irmãos, ó Pai. E nesta hora, Pai, eu peço a Ti, ó Deus, alcança neste momento, Pai, estas vidas as quais foram colocadas aqui nesse pedido de oração, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, oramos, ó Pai, por cada um aqui, Senhor, nesta hora, Pai. Vai, Senhor, alcançando neste momento, Pai. Vai, Senhor, revertendo toda a situação. Vai, Senhor, dando sabedoria aos médicos, ó Pai, para que essa cirurgia seja feita, Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os demais irmãos e demais pedidos que estão sendo levantados nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai, Senhor, prosperando, Pai, aquele que está, Senhor, desempregado, Pai, aqueles que estão passando por situações de dificuldade financeira, Pai, aqueles que estão precisando de uma cura, Senhor, de um milagre, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreendemos neste momento todo o mal, Senhor, toda seta, todo o laço do diabo, Pai. Repreendemos todo o agir de Satanás, ó Pai, e pedimos a Ti, ó Pai, fortaleça-nos, ó Pai, cada dia mais na Tua palavra, na Tua presença, Pai, que sejamos perseverantes, ó Pai, que sejamos perseverantes na Tua palavra, Pai, que sejamos perseverantes em voltarmos, Pai, cada vez mais para o Senhor, ó Pai, em busca da salvação, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai, abençoa cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, profetizamos vida, profetizamos cura, profetizamos libertação e restauração de vidas em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor? Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor. Ele é merecedor de todo louvor, de toda adoração.
Glória a Deus. Deus abençoe Edinho. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Amém? Edinho, benção, sempre benção, meu irmão. Pode se assentar aí, louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos, amém, irmãos? Primeiro, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque hoje sair de casa, irmão, fala a verdade, foi um desafio, né? E domingo nós temos outro desafio, amém, irmão? Nós temos a Santa Ceia do Senhor, amém? E você sabe que é um sacramento, algo sério, importante. E a palavra do Senhor diz assim, ó, que Jesus não volte no sábado e nem no inverno, amém, irmão? Porque vai pegar muita gente na Netflix debaixo do cobertor, amém? Misericórdia. Opa, irmãos, que frio, né? Em 100 anos nunca tivemos um frio desse aí, é isso, né? Então nós temos um desafio domingo, mas acho que até domingo vai embora o frio, é isso? Meu Deus, vai orando aí, né? Mas irmão, domingo, Santa Ceia do Senhor. Dá uma geral nas blusas lá, no cachecol e vem para a igreja, meu irmão. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Nós vamos estar consagrando aí de manhã e no culto à noite. Vamos orar também pelas ofertas? Segure aí na sua mão. Pai, eu te louvo por essa noite, por esta palavra maravilhosa. Essa palavra ela não volta vazia. Ela veio nos falar sobre permanecer, Pai, firmes na promessa do Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Então a palavra nos diz claramente, não há nada o que o Senhor não possa fazer. Não é nada impossível para o Senhor. Tudo é possível que crê. Mas a perseverança, Pai, é algo importante. É uma característica daqueles que são chamados do Senhor, daqueles que são escolhidos do Senhor. Por isso eu tenho certeza, Pai, que todos que estão aqui, os que estão em casa, eles estão buscando algo do Senhor. E essa palavra também não volta vazia, no sentido que a bênção daqueles que estão buscando alguma bênção, algum propósito, está chegando, está se aproximando, está muito perto. Pai, eu te agradeço. Pai, abençoa agora a vida financeira do teu povo. Há tantas coisas ruins que têm acontecido nesse mundo. O Senhor mesmo diz que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor também diz que venceu, e nós venceremos no teu nome. Pai, eu te louvo por cada irmão que tem sido testemunha do que o Senhor faz na vida daqueles que estão esperando no Senhor, confiando no Senhor, na questão das finanças. A palavra do Senhor diz de Malaquias, e é tão maravilhoso dizer, por amor de ti eu repreenderei o devorador. Por amor de você, meu irmão, por amor da nossa vida, por amor daqueles que confiam nesta palavra maravilhosa que diz respeito ao dízimo. Porque se nosso pai Abraão, ele exerceu a sua fidelidade ao Senhor, gratidão ao Senhor, e o Senhor acompanhou Abraão por toda a jornada da sua vida, não vai ser diferente conosco. Porque no altar nós consagramos nossa oferta, nós consagramos o nosso dízimo, e o Senhor tem sido maravilhoso, extraordinariamente fiel. Por isso, Pai, abençoa agora a oferta do teu povo e o dízimo dos meus irmãos que vão ser consagrados nessa hora. Amém, irmão? Se você veio preparado, levante seu lugar. E lá em casa também você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor aí através do Pix, através da conta. E vamos nessa hora vir adorar o Senhor. Quem vem, já veio preparado, venha. Esse é o momento, amém? E nós já vamos estar orando, vamos estar encerrando e voltando para casa. Mas, irmão, quero de novo Santa Ceia do Senhor. Avisa os irmãos lá e venha pro domingo na Santa Ceia. Quero também agradecer por todos os irmãos que têm participado do projeto Cesta Básica, meu irmão, que tem sido maravilhoso. Ainda hoje em casa um abençoado levou uma cesta lá grande, e eu já vou entregar essa cesta para uma pessoa, já está direcionada. Deus tem sido assim, maravilhoso no socorro que Deus tem feito através da sua vida, meu irmão. Então, se você participa, Deus abençoe. Se você não participou, participe. Vamos ficar de pé? Estenda sua mão para cá. Pai, eu te louvo por essa noite, por todos os dizimistas, os ofertantes, Pai, aqueles que mantêm essa obra, a obra do Senhor em funcionamento. Te louvo, Pai. Nós estamos chegando ao final desse mês, nós queremos te adorar por tudo que o Senhor fez esse mês, mas sabemos que nada se compara. Oh Deus, o que vai acontecer neste mês agora presente, Pai? É um mês extraordinário de bênção. Muitas coisas, Pai, têm ocorrido no mundo. Este frio, muitas tragédias, todas as situações, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nunca nos deixa. E nós temos percebido isso, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. Então nessa hora nós te adoramos, engrandecemos o teu nome, te adoramos com as nossas ofertas, nossos dízimos, nossos irmãos de casa também, com gratidão no coração, de que o Senhor abençoe
extraordinariamente esse mês. Abre a sua mão, fecha os olhos, abre a sua mão, declara comigo profeticamente, diz assim, ó: este mês é um mês extraordinário, o favor do Senhor está agindo já na minha vida e na vida da minha família, porque eu creio que não há ninguém mais poderoso, como diz a palavra do Senhor, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, o poder de crer nas promessas do Senhor. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Meu irmão, vamos ficando aí, por aí, feche os seus olhos, levante a sua mão, você em casa também, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Uma boa noite, que a paz esteja com vocês e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém, irmão? Não saia sem cumprimentar, já demos a bênção apostólica aí, né? Foi rápido, vamos fazer de novo? Foi muito rápido, né, irmãos? Os irmãos, né? Olha lá, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Não vai sem cumprimentar seu irmão. Fala, irmão, Deus abençoe, se cobre bem essa noite. Fala aí, irmão, se cobre bem essa noite, porque o frio tá brincadeira não. Deus abençoe os irmãos, amém? Aleluia, louvado seja Deus.